Boa tarde, pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Me chamo Luísa Fajardo, esse canal Sutilezas no Mercado. Já deixa seu like nesse vídeo. Todo domingo a gente faz uma revisão do índice futuro do Ibovespa. A gente vai falar das coisas que aconteceram na semana, as probabilidades futuras, as configurações predominantes da semana. Esse quadro se chama Trade de Domingo. Ele tem único e exclusivamente objetivo educacional, ou seja, eu não tenho objetivo de fazer ou criar nenhum curso pago. É um conteúdo gratuito para quem quiser complementar seus estudos sobre análise gráfica, análise barra, quem está conhecendo o mercado agora. É interessante compartilhar um conteúdo de qualidade, tá? Os meus estudos são baseados em barra, tem os meus mentores como Al Brooks e o Felipe Aranha, também fiz o curso dele aqui no Brasil. Vou deixar as duas páginas aqui embaixo para vocês também. Então vamos lá, eu espero ser sucinta nessas análises. É interessante acompanhar todo domingo, porque a gente tem uma ordem de raciocínio a partir desses estudos. Então tá bem legal, pessoal, bem legal. Se puder, deixa seu like, os comentários também estão abertos para vocês colocarem as suas sugestões, os seus comentários, os seus estudos. Vamos compartilhar nossas ideias, nossos estudos, vamos multiplicar nosso conhecimento. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aí o que tem. A gente começa pelo semanal. Mais uma vez, mercado ainda indeciso, com uma pressão de baixa pressionando o mercado mesmo, né? A gente tem uma região de compra, que é essa área verde aqui. A gente comentou isso já algumas vezes, que tinha essa região de compra aqui, tanto que o mercado não passou reto. A gente está numa região de acordo aí entre as partes. Parece que num compasso de espera, pelo que a gente está vivendo nacionalmente, quanto às eleições. Isso aqui já acontece desde o período antes das eleições, isso aqui é agosto, essa barra 33, a gente vem de uma lateralidade desde então. Após as eleições, a gente começou a ter maiores volatilidades, não um cenário de mercado decidido, mas um mercado apenas com maior risco pelo tamanho das barras, né? Mais volatilidade. Chegando aqui numa região que é uma região de compra, tivemos aí essa barra 48 falhando aqui na média móvel, tendo uma pressão de venda por aqui, e aí a gente tem agora uma barra pressionando de novo, uma barra muito forte, rompendo a mínima de várias mínimas, fechando abaixo de várias mínimas. A gente vai ver no diário também. Eu até achei que na sexta-feira a gente ia ter um dia direcional. Eu achei que teria esse rompimento aqui, que esse rompimento poderia se confirmar, mas abriu no meio da barra. Então, a gente ainda não tem para ter um rompimento de verdade, a gente precisa de uma barra que continue, dê continuidade aqui para baixo. A gente precisa ter vendedores aqui para baixo, tá? Aparentemente, aonde era uma região que haveria de ter compradores, nós estamos vendo eles um pouco cautelosos em fazer essas compras agressivas aqui nessa região, com essa barra aqui pressionando mesmo para baixo, uma boa barra de baixa. Teve urgência, né? Logo que ela abriu, começou a ser vendida. Um pouco de hesitação aqui embaixo, era uma região de compra, mas olha a hesitação dos compradores na região deles aqui. Então isso me faz crer que os vendedores não estão cansados. Aparentemente, os compradores estão hesitando. A gente teve um ombro, cabeça a ombro aqui, a gente tem uma proximidade nessa região da 61,8. Mais uma vez que a Fibonacci é algo que eu gosto de usar, isso é particular meu.
Podemos ter um rompimento aqui e um topo duplo com 46 e A48. A 48 fez uma barra de alta, porém teve o fechamento abaixo dessa região importante, tá? Recusando os preços mais altos aqui em cima. A sua máxima foi abaixo da máxima da barra 46. Então talvez essa barra de alta aqui não tenha convencido muitos compradores, que os compradores estavam fortes, tá? E podem ter animado os vendedores para fazer uma segunda perna. Será que essa é a segunda perna e a gente acabou por aí? Será que isso aqui é um pullback, isso aqui é uma correção? Os compradores gostariam que isso aqui fosse apenas um pullback, né? Desse impulso ainda. Então, eles gostariam que ainda a gente estivesse em uma correção, uma correção depois desse impulso aqui. Mas a gente vê uma correção prolongada já. Será que o mercado já não andou muito para isso ainda ser uma correção? Ou a gente ainda está nessa bandeira de alta aqui predominante, que é esse canal amplo de baixa, né? Enfim, região de compra, pressão vendedora. Vamos ter que esperar a próxima semana para ver o que acontece. Talvez o nome do Haddad para o ministro da Fazenda já tivesse sido absorvido para o mercado. Ainda há um certo desconforto, ainda há uma certa indecisão, mas o mercado apenas está com um grande risco na volatilidade. Claro, se a gente pegar os papéis, as ações estão despencando, né? Mas quando a gente olha para o futuro, a gente não tem uma direção clara aqui. A gente tem barras, preços sobrepostos e indo, voltando com muita brutalidade. Vamos dar uma olhadinha no diário. Semana passada, eu vou repetir o que eu havia falado, que isso aqui era uma região de compra, mas eu estava desconfortável em comprar à medida que as barras de baixa estavam muito fortes, né? 219, 221, 223 e uma sequência na 224, barras não tão grandes, mas barras fechando próximo de sua mínima, por exemplo, essa 224, com corpo de baixa. Aí a gente só tem uma 225, aí uma 226, uma pressão também de baixa. E aí aqui eu falei que a partir desse momento da 227, 228, 229... E aqui na 230, que era uma região de venda em que os compradores estavam vendendo forte, a gente tem uma fraqueza vendedora e aí a gente tem uma barra externa de alta numa região de vendas, né? Eu havia dito isso. Então, que haveria compradores, é uma barra que demonstra que tem compradores embaixo e vendedores em cima. Mas aí a gente tem uma barra forte como essa aqui, fechando na mínima, ou seja, os vendedores continuam fortes, tá? Os vendedores continuam fortes, e essas barrinhas aqui, essa sequência de barras, não foi suficiente para os compradores. Nós temos topos ainda não tocados, né? A gente tem essa 218 aqui, o mercado nem conseguiu chegar lá, apareceu vendedores aqui. Muito me parece, tá? Uma bandeira de baixa, ou seja, topo duplo, né? 218, 231 ou 225, 231. E aí uma tentativa, mais uma vez os vendedores tentando, e as barras. Olha só essa barra 235. Foi nessa barra aqui que eu achei que o mercado iria romper. Foi na sexta-feira que fez essa 236. Eu falei assim, bom, o mercado pode dar uma corrida e dar muitos pontos amanhã, né? Porque a gente tem daí um rompimento desse padrão aqui, lateral, há muito tempo. A verdade é que as barras estão sobrepostas, né?
Aos meus olhos, a força desequilibra um pouco para as vendas, tanto que está empurrando o mercado para baixo com barras boas de baixa. As barras de baixa me parecem mais bonitas que as barras de alta. As máximas não estão conseguindo romper as máximas importantes anteriores. Então, essa região que era para ser de compra, a gente está com um apetite vendedor muito forte. Não que não tenha compradores, mas os vendedores estão com um apetite muito forte nessa região. Mas as barras estão sobrepostas, tá? Tem um certo equilíbrio. Uma barra interna na 236 não é uma boa barra de sinal para uma reversão, pois fechou no meio dela, numa lateralidade, depois numa boa barra de forte de baixa, ainda mais uma barra forte de baixa. Não é uma boa barra de sinal para os vendedores quererem comprar como uma reversão. Se o mercado voltar para cima, a gente tem média móvel que pode ser uma resistência acima. Temos topos anteriores que podem ser resistência acima. Então, podemos estar num triângulo expandido aqui também, a gente pode, mas eu acho que a gente ainda vai ver preços mais baixos, tá? Pode ser os vendedores querendo que isso aqui seja um topo duplo, uma bandeira de baixa, e aí a gente tem movimentos para baixo aqui, tá? 101,630, desse ombro cabeça a ombro temos 103,395. A gente tem essa medida que é essa lateralidade aqui, e temos também essa possibilidade dessa grande lateralidade aqui para baixo também. Não sei como é que está o apetite dos compradores e o apetite dos vendedores, né? Daí vai lá para baixo, ó. Aí 93,952. Não vou deixar isso aqui, que isso aqui está muito distante para minha cabeça. Eu ainda acho que isso aqui está muito lateral, não está direcional. Precisa haver uma desistência dos compradores dessa região. O que parece que tem vendedor querendo vender nessa região e os vendedores parecem terem mais vendedores do que compradores numa região que é de compradores, tá? Então, a partir disso, talvez o preço busque um outro ponto de equilíbrio, pois tem muita gente querendo vender aqui, talvez o preço esteja muito caro, né? E os vendedores estão achando um preço caro, estão querendo vender, e os compradores estão achando que o preço não está tão barato assim para comprarem agressivamente, e acreditam que podem comprar em preços mais baixos, tá? Mas vamos ver como é que fica essa briga aqui. Mais uma semana que eu não operei, tentei operar só na sexta-feira após ter visto essa configuração. Mas vamos dar uma olhadinha aqui. E não peguei nada, não foi bem ruim. O mercado já abriu no meio, eu já achei que... Não, a barra, ela abriu no meio da barra. E isso já estragou a probabilidade de a gente ter algum dia direcional. Então eu achei que realmente ia ser ruim, não consegui pegar movimentos bons, na verdade. Talvez aqui a gente tivesse ter um movimento interessante nessa 30 aqui. Deixa eu ver. Mas aí já estava alto. Ela chegou no seu ponto de 100%, mas já estava bem alto, né? Talvez pegar um pullback aqui, mas eu não fiquei aí à tarde. Eu peguei uma compra aqui para cima.
talvez na 52, se não me engano, aí o mercado foi indo, saí com poucos pontos aqui na 64. Isso aqui foi um small pullback trend aos meus olhos, era uma região de venda, mas não aparecia vendedores, de repente fez aí um topo duplo, uma barra boa, forte de baixa, forçando os preços aqui para baixo, aí eu saí da minha operação. Aqui o mercado reverteu, depois dessa forte queda aqui, começou a comprar, e aqui na terceira vez na 30, os vendedores desistiram, saíram das suas posições. Aqui novamente, quem tentou vender acima da 30, e aí o mercado foi devagarzinho para cima. Foi bem chato ter pego essa compra aqui na 52, porque foi muito demorado isso aqui, muito demorado. E aí saí até com poucos pontinhos, bem poucos pontinhos na 60, abaixo da 64. Então, e os outros dias eu não operei, tirei um pouquinho de folga aí. Para mim o mercado tá confuso, é uma região de venda, a gente vê no diário as barras sobrepostas, é uma região de compra, perdão, e a gente vê e os vendedores pressionando. Então eu tô desconfortável, tá? Você vê que as baixas parecem que vai assim, que é uma beleza, tá vendo? Ó, aqui foi um canal de baixa, e aí a gente teve um rompimento desse canal. Pareceu aqui que foi uma MTR, né? Mas não foi forte. Parece mais uma bandeira de baixa aqui, ou uma lateral, uma bandeira de baixa aqui do que uma MTR, porque a presença dos vendedores é muito forte. Os vendedores não estão sossegando. Sempre tem presença de vendedor nas subidas, e as quedas estão livres, tá? É isso que eu observo. Então tem que tomar cuidado aí com as configurações. Pode ser uma bandeira de baixo isso aqui, desse rompimento aqui, tá? Um pullback do rompimento, tá bom? Pullback aqui, ó, desse rompimento. Olha aqui esse canal de baixa bonito. Mais uma perna aqui bonita. E aí quando volta com sobreposição, com barras de alta, barras de baixa, né? A gente pode ver isso aqui, ó. Ou isso aqui, ó. Um grande canal de alta, ou seja, uma bandeira de baixa, tá? E vamos ficar atento aos próximos dias. Pode talvez ser uma formação de MTR aqui, mas eu ainda vejo uma presença vendedora, eu ainda vejo uma briga entre compradores e vendedores, e é isso aí. Vendedores querendo aquele topo duplo que havia mostrado aqui, né? E vendedores querendo o rompimento, querendo o movimento projetado para baixo, e compradores ficando frustrados aqui nas suas reversões, né? Essas barrinhas aqui, comparado às barras de baixa, são realmente nem tem como comparar, né? As barras de baixo são bem mais fortes, todas elas fechando na sua mínima. Olha essa 235, essa aqui 232, e as barras de alta, as tentativas de reversões dojis, essa 236, uma tentativa de reversão doji. Então a pressão de baixa aí pode ser que os compradores desistam aí na próxima semana.
A gente vai fechar um mês também, podemos dar uma olhadinha aqui no mês. Fechar o ano também. E no mês passado a gente teve uma grande sombra aqui embaixo, mas os vendedores acatando os preços aqui embaixo, seguindo. Faltam 14 dias ainda para fechar um mês. Podemos ter uma sombra ainda aqui em cima, uma tentativa de reversão, porque a gente teve sombras aqui. Mas depois dessas barras de alta, comparado a essas barras de baixa aqui, os compradores não parecem tão animados, né? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Eu acho que os vendedores estão querendo esse rompimento desse topo duplo, dessa bandeira de baixa. Tá, beleza? Mais uma vez, se chegou até aqui, deixa seu like. Se gosta desse tipo de conteúdo, compartilha aí com seus amigos, seus colegas. Isso ajuda a página a crescer também. Isso é um conteúdo gratuito, não tem interesse nenhum em cobrar ou fazer cursos. E vamos junto. Bons trades e boa semana a todos.